Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu? Em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Pastora, será que eu vou ficar? Com certeza você vai ficar bem, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra é Jesus, irmão. Oi, irmã, a palavra é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde a palavra chega, o milagre acontece. Se a palavra é recebida, isso é importante dizer. Se a palavra é recebida, o milagre acontece. Viu? O milagre acontece se a palavra é recebida. E se a palavra não é recebida, pastora? A palavra é Jesus. Se a palavra não é recebida, ela não tem efeito. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário receber e crer. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus saía ali para poder pregar o evangelho e curar as pessoas, não era todos que eram curados, né? Era somente aqueles que recebiam a presença dele e recebia com fé, como a mulher do fluxo de sangue, né? Ela recebeu Jesus na vida dela. Ela creu e o milagre aconteceu. Viu? Receba a palavra que o milagre acontece. Olha, nessa manhã eu quero falar para você sobre os fariseus, né? Sobre os escribas e fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre eles. Esse povo aqui tinha uma preocupação. Qual era a preocupação desse povo, pastora? A preocupação desse povo era única, de lavar as mãos, né? Esse povo tinha uma preocupação de lavar as mãos. E Jesus dá uma instrução aqui para esse povo, né? Nós devemos ter higiene, sim, com certeza, mas isso não é o nosso foco. Isso não é importante no Evangelho. O que é importante no Evangelho é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Jesus queria dizer, né, para os escribas e fariseus, porque eles viam isso como uma grande importância. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu vou proteger o meu coração. Coloca aqui nos comentários, eu vou proteger o meu coração. É muito importante. Olha só o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 15, verso 19, diz assim, ó: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso procede de quem? Do coração. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, né? Porque tudo procede dele. Ele é a fonte, né? O nosso coração é a fonte. Louvado seja Deus. E o verso 20 diz assim, ó: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Né? O que contamina o homem são essas coisas. Era isso que Jesus estava dizendo. Se preocupe com o coração de vocês. Né? Não se preocupe com as mãos, com o lavar ou não lavar, quem lava, quem não lava. Não se preocupe com isso. Se preocupem, né? Se preocupem com a vida espiritual de vocês. Se preocupa com o que tem dentro de vocês. Olha, se preocupa com o coração de vocês. Tome cuidado com o coração, né? Porque dele procede os maus pensamentos, né? As mortes, né? As pessoas, tem pessoas que cogitam isso, tirar a vida do outro, né? Isso procede de onde? Do coração. O adultério, né? O adultério, ele vem sendo, antes de ser praticado, né? Na carne, né? Fisicamente, ele é praticado no coração. Isso vem sendo alimentado dentro do coração, o adultério, né? Isso vem criando força no coração, para depois na ação. É muito tremendo isso. Isso é muito espiritual. A prostituição, né? A pessoa que quer viver nessa prática, isso vem nascendo primeiro onde? Dentro do coração. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha só, furtos, né? Tem pessoas que têm a mão leve, pega as coisas ali que você nem percebe. Então isso nasce primeiro onde? No coração. Os falsos testemunhos, né? Quando você dá falso testemunho de alguém,
quando você blasfema de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nasceu primeiro onde? No seu coração. Primeiro você alimentou, tratou disso no seu coração, para depois você ir lá e fazer. É isso que Jesus está dizendo. Cuide, né? Cuide do coração. Mas olha só o verso 17. Ainda não compreendeis? Né? Porque, olha só o verso 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos ainda estáis sem entender? Porque Pedro perguntou para Jesus, né? Pedro perguntou, olha, Pedro tomando a palavra disse-lhe: explica-nos essa palavra. Aí Jesus repreendeu, né? Ainda não compreendeis? Olha só, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Aquilo que vocês comem desce para o ventre e é lançado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando faz digestão, é eliminado, né? Mas olha, mas o que sai da boca procede de quem? Procede do coração. Isso sim, isso contamina o homem. Aquilo que sai da boca, é isso que contamina. É isso que contamina o homem. Olha que coisa tremenda, né? Não se preocupe com aquilo que vocês ingerem, porque isso vai descer ao ventre e vai ser lançado fora. Mas aquilo que sai da boca, isso contamina o homem. Isso contamina. Olha que coisa tremenda, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Isso procede do coração. Olha só, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Jesus instruiu profundamente. Se preocupe com o seu coração. Cuide do seu coração. Defenda o seu coração. Cuidado, cuidado, porque antes de você praticar, você cogitou no seu coração, né? E quando vem esses sentimentos no nosso coração, nós precisamos ter autoridade, autocontrole e domínio próprio para repreender. Na minha vida não, Satanás, no meu coração não, na minha vida não, você não vai ganhar esse espaço na minha vida. Na minha vida não. Na minha vida, não. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E pegando uma carona aqui, nesse versículo 19, nós vemos o quanto tem crescido isso no mundo, esse negócio de troca de casais, né? Então isso é algo que é cogitado dentro do coração das pessoas. Primeiro isso nasce no coração das pessoas e depois eles vão lá e praticam. E Jesus instrui, cuidado, né? Tome cuidado, porque comer com as mãos sujas não contamina o homem. Mas o que sai da boca contamina. O que sai contamina. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Defenda o seu coração. É isso que Deus tá nos instruindo nessa manhã. Defenda o seu coração. Proteja o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado. Viu? Cuidado. O inimigo tem investido muito dessa forma nos últimos dias, né? Plantando sentimentos, desejos que vai contra os mandamentos de Jesus no coração das pessoas, né? E depois as pessoas vão lá e praticam, porque aquilo fica remoendo, né, irmãos? Aquilo fica remoendo. E se você não tem uma pessoa para confessar, para que esse demônio do inferno caia por terra e não prevaleça na sua vida, isso vai crescendo, e daqui a pouco você acha isso normal, né? E você vai lá e pratica, você vai lá e executa, né? Guarda o teu coração, defenda o teu coração, proteja o teu coração, porque o que sai da boca, né, são essas coisas que contaminam o homem. Quais são as coisas, pastora? Né? Os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Louvado seja o nome do Senhor. Isso sim contamina o homem.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarda essa palavra no seu coração, compartilhe essa palavra gloriosa, abençoa a vida de alguém compartilhando essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um prazer ter passado contigo aqui essa manhã. Eu quero pedir para você compartilhar, ser uma bênção na vida das pessoas, assim como você é na minha. Não seja um mar morto que só recebe. Tem alguém aí perto de você precisando proteger o seu coração. E Deus vai usar quem, pastor? A sua vida. Deus vai usar você, compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia. Na metade desse dia eu retorno, viu?